Então, pessoal, vamos retomar nossas conversas sobre soluções e os estudos. Hoje é o dia do Rafael, que está fazendo suspense sobre o tema, né? Então, vai lá, Rafael, tá com tua bola. Beleza, valeu. Já apareceu a tela aí? Já. Já sim. Pronto. Deixa eu botar aqui em modo de apresentação, então. Beleza, boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade, né, às palestras do Think Day. Então, da última vez a gente falou sobre os princípios de boa programação. Eu acho que serve de base, né, para a gente falar de arquitetura limpa, né, do Clean Architecture em si. Então, eu coloquei uma exclamação, uma interrogação, porque o entendimento a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né? Então, a primeira coisa, antes de falar de Clean Architecture em si, eu queria falar um pouco sobre a Three-Tier, né? A arquitetura 3 camadas. Qualquer desenvolvedor Java sabe muito bem como funciona esse tipo de arquitetura em si, então acho que já é de conhecimento de todo mundo, né? É algo bem disseminado desde quando a galera começa a programar em Java, meio que já começa assim, né? Só que a gente tem algumas ressalvas, né? Em si. Então, meio que a gente já está dizendo aí que a dependência das camadas, né? Elas, a princípio, tem que ser sempre para baixo, né? Do web, negócio e persistência. E aí a gente começa a se perder um pouco no decorrer das atividades, né? Que a gente pensa, poxa, eu tenho a minha camada aqui de serviço em si, né? E aí eu tenho que acessar a minha camada de persistência. Ok, até aí tudo bem. A minha camada de serviço, a princípio, ela conhece quem? Ela conhece os meus repositórios, né? Os meus repositórios conhecem as minhas entidades mapeadas de banco de dados, né? E aí a gente começa a se perguntar, faz sentido a minha camada de serviço conhecer também as entidades? Eu não queria separar o meu projeto em camadas. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a gerar uma dependência ou porque serviço está para baixo, eu ainda tenho esse acesso permitido, né? E aí a gente entra num cenário engraçado, assim. Muitos aqui passaram pelo UFRN, muitos aqui conhecem uma arquitetura 3 camadas que existe lá, uma arquitetura bem antiga, mais de 10 anos em si. E a premissa dela era de atender as 3 camadas, né? Só que em algum momento, alguém disse, opa, eu estou precisando criar um util. E nesse util eu tenho que colocar o meu repositório, o meu DAO. Eu preciso acessar os dados, mas é um utilitário. Mas é um utilitário que, muitas vezes, eu já vi, utilitário que até valida a regra de negócio, né? Mas se não for utilitário, é o helper. Eu acredito que todo mundo que passou lá já viu isso em código de fato, né? E muitos mesmo, inclusive eu, a gente até acabou replicando esse comportamento, né? E aí, quando a gente replica esse comportamento, a gente lembra aquela teoriazinha da janela quebrada, né? E que se alguma coisa está quebrada, se a gente tem uma janela quebrada aqui, a tendência é que alguém passe e quebre mais, né? Quebre o resto, né? Então, assim, meio que foi o que aconteceu, né? A gente vê que, assim, isso claro, eu não quero que seja até como uma crítica, né? Mas, assim, é um fato histórico hoje, né? A gente percebe que, do nada, os sistemas começaram a crescer de muito tempo, então eles tinham essa pegada 3 camadas e, em algum momento, alguém cometeu esse erro, tá? Às vezes por inexperiência ou não, ou até por pressa, né? E isso acarretou que hoje a gente tem milhares de utilitários e helpers que
acessa um banco de dados, né? Então, agora eu tenho a minha camada de negócio, meus serviços de negócio, acessando helpers e utilitários na camada de persistência. Mas como estão na mesma camada, talvez o entendimento tenha sido, não, é um helper lá na persistência, então, beleza. Tá ok, eu ainda estou acessando só para baixo, tranquilo. Aí a gente coloca um cenário um pouco mais engraçado, né? Que é também um cenário que a gente vê muito, né? Viu muito, vivenciou muito, até acabou replicando isso também nos SIGs em si, né? Que é onde a gente tem a camada web, que deveria acessar só a camada de negócio, a camada de negócio deveria acessar só a persistência, mas aí a gente tem algum controller, né? Algum MBIN lá em cima, que você injeta o DAO direto nele. E aí você já começa a se perguntar, e agora? Quando eu mudar a persistência, além do negócio, que eu já deixei o negócio conhecendo as entidades, eu vou ter que mudar o web também. Que em teoria a web era para ser só um avião, né? Não era para ter nada. Hoje aquela época era struts, hoje passou por it faces, hoje tem leaf, amanhã é view, que for, mas agora como eu tenho essa dependência, né, entre as camadas quebrada em si, então a gente já começa a se complicar um pouco mais, né? E aí a gente entra no cenário que o meu controlador agora ele expõe também o meu banco de dados. Ele expõe as minhas entidades de banco de dados. Né? Eu preciso criar um formulário, mostrar uma listagem, e aí eu listo exatamente o modelo de meu banco de dados que está mapeado na minha camada de persistência, lá na minha camada de view. Né? Então, assim, era um cenário que eu queria esboçar antes, sem julgamentos, tá? Em si, principalmente pelo que eu vi, né? Pelo que eu passei, pelo que muitos de vocês passaram em si, durante os anos, né? Desenvolvendo na UFRN em si, e é algo que, de fato, em algum momento acontece, né? Os sistemas cresceram muito, numa velocidade muito rápida, então ele acabou que na hora de escalar a arquitetura não acabou que não deu para escalar legal porque era muita gente envolvida, não tinha como controlar todo mundo. Então isso é um cenário real, um cenário que acontece com muita frequência, né? E que eu queria esboçar antes da gente começar a falar de fato de um Clean Architecture em si, né? Então assim, já para iniciar, o que seria, né, uma arquitetura limpa, né? Eu consegui, né, ter uma separação bem definida, né? Muitas pessoas falam de arquitetura cebola, né? Alguns falam hexagonal. A base toda é do Clean Architecture, tá? Então, assim, eu consegui isolar o que é minhas entidades, né? Entidades aqui, nesse caso, são os modelos de negócio, tá? Não são as entidades de bancos de dados. Os meus casos de uso em si, que seriam as minhas regras de negócio, né, as minhas implementações de CEFs, né, os controllers em si, que é quem está fazendo o mapeamento entre a camada web, né, a entrada e a execução do negócio em si. Né, mas essa é a figura clássica que vai esboçar uma arquitetura limpa, certo? Beleza, era isso, pessoal. Queria agradecer. A Clean Architecture resolve todos os problemas que a gente tem, tá? Foi meio corrido para fazer os slides, mas ainda não acabou. A gente tem mais coisa para ver aí. Só uma. Rapaz, chega de um frio aqui. 9 minutos eu disse, pronto, bateu o recorde de Breno. Pois é, a intenção era essa mesmo. Né? Mas voltando. Né, Bateu o recorde ou tirou onda? Tirou onda, tirou onda. Pensei que ele ia bater o recorde do Breno. Pois é, mas voltando.
a ideia dessas camadas, né, que a gente tem na Clean Architecture em si, é a gente conseguir definir bem esse fluxo de input, né? Não só de input, como de output. E o legal é que essa figura ela ilustra muito bem como é que essas camadas meio que elas funcionam, né? Então, o que eu tenho mais para dentro, né, é o que eu tenho de mais abstrato, de generalizado, são coisas que raramente mudam, ou seja, minhas regras de negócio, elas raramente mudam, né? Em teoria, elas devem mudar muito pouco, né? E o que eu tenho mais às pontas, né, eu tenho as implementações concretas, específicas, né? Então, se eu estou implementando a parte de infraestrutura para um banco de dados, usando um JPA, ela é muito específica. Então, eu posso ter um modelo que usa JPA e eu posso ter uma outra implementação que usa o JDBC, né? Então, eu posso ter na minha camada de controladores também, eu posso usar um Spring MVC, né? Como eu posso usar um JSP puro em si, ou usar JSF2, né? Então, assim, ela tenta ter essa indiferença em relação ao que é de aplicação, de infraestrutura e de negócio, né? E quando a gente tem essas camadas mais do meio aí, principalmente a de controladores em si, a gente vai estar falando muito dos adapters, né? Mas assim, na prática, né? Ver as figuras, ter uma noção do que é tudo, é muito abstrato. Né? No final a gente olha assim e diz, poxa, não entendi nada, e como que seria isso na prática? Tá? O princípio que a gente tem hoje de maior valor quando você vai olhar para um DDD é o Separation of Concerns, né? Que são a separação de conceitos, né? Separação de camadas. Esse é um princípio, de fato, muito importante, principalmente na arquitetura clean, né? Ele vai te ajudar muito, né? Não só nela, mas em todos os cenários. Então, se a gente tiver bem em mente esse princípio na hora de desenvolver, né, de programar, de trabalhar o nosso projeto, a gente vai conseguir ter um código muito bem adequado, né? E aí, na prática, o que, que a gente pode vir a ter, né? Eu peguei isso com base num projeto que a gente já tem, já tá lidando com esse projeto em si, a gente chama de Big Bang, porque é para ser o início de tudo, né? Ele é para ser o fork raiz lá das outras aplicações. E aqui a gente começa a olhar o que seria, olhando em termos de projeto Maven, por exemplo, o que seria uma boa estruturação de uma arquitetura clean, tá? Então, eu teria lá o meu módulo de negócio, que seria o meu domain, certo? Eu teria os meus módulos de infraestrutura. Quando eu falo infraestrutura, eu falo que ou eu estou consumindo um serviço REST, ou eu estou persistindo numa base de dados. Suponhamos aqui que eu possa ter uma persistência em um banco, um banco utilizando JDBC. Então, eu teria um módulo de persistência de JDBC e um módulo de persistência de JPA, né? Então, eu consigo ter isso. Por quê? Porque na minha aplicação, aí na camada do application aqui, certo? No meu módulo de REST Producer, ou seja, onde eu vou produzir endpoints REST para serem consumidos por terceiros, eu posso chegar e dizer, não, no meu REST Producer, a minha persistência é JDBC, porque ela vai ser mais rápida, eu prefiro assim. Mas no meu web, eu uso a persistência JPA, tá? Então, isso, independente da camada de infraestrutura que eu vou usar, a configuração na aplicação de uso da infraestrutura não é para ter influência nenhuma no negócio. Tá? Então, à medida que eu mudo a minha persistência, que eu mudo um REST consumer ou coisa do tipo, a influência vai ser zero para o que eu tenho de camada de negócio. Né? E aí a gente entra um pouquinho, só para tentar detalhar um pouco mais,
O que é que eu poderia ter numa camada de domínio? Né? O que é que a camada de domínio ela tem que fazer? Né? Então, ela tem que implementar os meus modelos de negócio. Aquelas entities que a gente vê lá, a gente enxerga como modelo de negócio. Tá? Muitos aprenderam o Java usando aqueles exemplos lá de banco, conta corrente. Né? Então, ali a gente tinha orientação a objeto bem definida, a gente aprendia direitinho isso. Né? Então, a mesma coisa, eu vou olhar para o meu modelo de negócio orientado a objeto. Tá? Então, eu vou ter o meu modelo ali e não me interessa como ele vai ser persistido. Nesse momento, eu estou olhando para o negócio, eu não tenho que fazer referência a banco e a nada. Tá? E aí, eu defino o meu modelo, certo? Eu implemento as minhas regras de negócio nesse módulo e o que, que a gente ganha com isso? Né? Quando a gente consegue isolar o módulo de domain em si, com modelo isolado, regras de negócio isoladas, voltado apenas para o que é do negócio, nada impede da gente ter testes unitários muito bem definidos para testar as nossas regras de negócio de fato. O que a gente precisa, o que o projeto precisa, né? Um outro ponto que o módulo de domain define são as interfaces dos ports necessários para que a regra de negócio seja executada. Né? Então, primeiro que eu tenho um port lá para o meu serviço. Tá? Então, vou ter um port lá que vai definir como o meu serviço ele tem que ser implementado, né? O contrato do meu serviço. Depois eu vou ter um port, no caso desse projeto aí com esses módulos exemplos que eu coloquei, um port que define o repository, né? O repositório. Então, ali eu vou dizer quais são as operações que as minhas implementações de repositório têm que ter. Mas isso tudo é interface. Consumidor REST, eu tenho que ter um port do mesmo jeito. Se eu via ter manipulação de arquivos em disco, então eu tenho um port para fazer isso. Né? Então, a gente tem a definição dos ports na minha camada de domínio. Tá? Então, uma das coisas importantes também, né, é que nessa camada, basicamente, a única implementação que ela vai ter vai ser a implementação das regras de negócio. Né? Então, vai ser a implementação do Service lá, com as regras de negócio. E tudo que você precisa de banco, de REST ou de arquivos, o que for, você usa as interfaces, né? Porque as instâncias vão ser injetadas quando forem chamadas as regras. Tá? Então, é muito importante que o módulo de domínio ele não tenha dependência de nenhum outro módulo, principalmente dos módulos de infraestrutura em si, certo? E que também não dependa de bibliotecas de terceiros que são de infraestrutura, né? Então, assim, não faz sentido eu colocar uma lib do Tomcat no módulo de domain, né? Aí é tiro no pé, né? Então, assim, eu vou botar uma lib que manipula H2, né, no domain. Não entra. O que diz ali é as interfaces, que são os ports, né, que vão definir como vai ser implementado isso aí. Se eu vou usar um H2, um Postgres, né, o que for, as interfaces que vão definir. Né? E aí um ponto muito importante também, que às vezes a gente se perde no meio do caminho e deixa para fazer em outros módulos, é a questão da validação de entrada de dados. Tá? É importante que nesse módulo a gente consiga validar bem a entrada de dados, fazer a sanitização desses dados e fazer as validações das regras de negócio, que de fato o módulo serve para isso em si. Com isso, a gente tem que garantir a saída correta. Ou seja, nesse momento eu também não estou me importando como a persistência vai ser mapeada ou vai estar definida em banco, não. O que eu estou garantindo é que o input de dados dado para minhas regras de negócio vão ser tratados, sanitizados e validados, e a saída que eu vou dar depois disso é a que eu preciso que seja persistida, né, e que ela vai estar correta. Então, assim, já de muito tempo a gente já discutia muito, muitas pessoas às vezes não dão valor a quando está fazendo um CRUD, um negócio assim, mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que o input de dados bem feito, né, ele gera uma informação bem elaborada nos sistemas. Né? Então, se eu tenho um input de dados mal feito, se eu dou a entrada de dados ruim,
como é que eu vou garantir ou ter certeza com a informação que o sistema está me gerando? Eu não tenho como ter nada dessas garantias. Eu não posso ter, eu tenho um relatório de orçamento que o meu input em algum momento permite eu botar um negativo por um erro. E isso ocorre muito. Então, como é que eu vou garantir que os meus relatórios de orçamento estão corretos, se eu não trato a minha entrada de dados? Né? Então, com isso, a gente consegue isolar facilmente no módulo de domínio tudo que diz respeito, né, ao meu negócio em si. Né? Não só as minhas regras, mas também a garantia da minha entrada de dados, sanitização e a saída correta. Né? E com isso a gente passa para o módulo de infraestrutura. Né? Nesse exemplo, o módulo de infraestrutura que a gente tem, ele vai implementar a camada de persistência, né, para um Hibernate, JPA, por exemplo. Então, aqui eu defino a modelagem das minhas entidades. Então, veja que lá no domain, eu tenho o meu modelo de negócio, ou seja, se eu tenho uma classe banco lá, eu vou ter a classe banco. Lá, com a visão de negócio. Mas aqui, eu vou ter uma classe banco com a visão de entidade, de mapeamento, tabela em banco de dados. Ela representa a minha infraestrutura, né? Então, eu já tenho um banco lá, eu tenho um banco aqui, né? E no exemplo que eu dei, né, a gente pode utilizar ou não um módulo de migration, né? Assim, a gente tem o costume de estar usando o Flyway para fazer versionamento de banco de dados, execução dos scripts de DDL e DML, né? Então, a indicação é que a gente tem um módulo de migration separado, até porque a gente pode vir a mudar o uso de banco de dados. Hoje eu uso o Oracle, as definições de DDL dele, a sintaxe DDL dele é uma, e amanhã eu estou usando o SQL Server e a sintaxe é outra. Então eu posso ter o módulo de migration do Oracle e do SQL Server e botar o persistent para depender de um ou de outro, dependendo do banco que eu vou usar, né? E aí está o primeiro caso, né? Eu falei que a gente tem que ter a entidade banco no persistence e vai ter também no domain o modelo banco, né? E para isso funcionar, eu preciso ter implementado um mapeamento entre a minha camada de negócio, que é o meu domain, e a minha persistência, que seriam as minhas entidades, né? Então eu tenho que, em algum momento, quando eu receber o modelo banco de negócio, eu tenho que conseguir converter ele para a minha entidade banco para ser persistido, né? Então, a má notícia é que não existe almoço grátis, tá? Tem um custo, certo? Essa organização, ela tem um custo. O custo inicial, ele é alto, né? A gente sabe, é um pouco sacal a gente ficar reimplementando algumas classes, né? Alguns pojos em si, né? Mas a gente tem ferramentas para isso, né? Então, como eu já tinha falado da entidade, banco, do modelo, banco, né? E a gente pode chegar e dizer, eu tenho um serviço aqui REST, né, na minha camada de infraestrutura também, que eu consumo lá do Banco Central a lista de bancos que vem de lá. Eita, agora tem um DTO banco também. É um custo, né? A gente tem que pagar por isso. Mas veja que a gente está isolando em cada módulo tudo que diz respeito a ele. E cada módulo só tem a dependência de quem? Do módulo de negócio. Ou seja, ele vê lá qual é o porte que ele tem que implementar. Então, quando eu implemento o consumo de serviço REST, eu implemento ele baseado no porte lá do meu consumidor REST, que eu defini no meu módulo de negócio, no meu módulo de domain, certo? E nesse momento, eu implemento o mapeamento entre essas camadas, a camada de negócio e esses DTOs de consumo REST. Então, é um momento em que eu vou converter o banco DTO para o banco do meu modelo de negócio, certo? E aí, como eu falei, a gente tem ferramentas para isso, né? Eu tenho usado bastante o Lombok nos modelos em si. Ele facilita, né, e deixa a classe um pouco mais enxuta em relação à geração de gets e setters.
em si, equals, hashcode, tudo isso. Tem que ser usado com moderação. Assim, o Lombok ele é muito bom, agiliza muito, mas se você está usando muitas coleções, você tem que saber utilizar direitinho. Então é a hora de, não vou deixar o Lombok implementar o equals e hashcode, eu mesmo vou fazer, né? Então tem que ter essas atenções. Esses mapeamentos entre os modelos de negócio e os modelos do consumidor de serviço ou persistência, também eles são bem simples de serem feitos com MapStruct, né? Eu também tenho usado muito MapStruct. Ele gera isso automático para você, então você só define lá uma interface e bota lá a anotação, você diz do modelo para o DTO e depois do DTO para o modelo e está resolvido, certo? Então, assim, já ajuda muito, mas ainda continua a você a pagar por esse almoço, né? Porque você tem que criar todas essas interfaces, colocar lá as anotações, né? Então, isso vai ter que existir. Claro que você não vai precisar fazer toda a implementação, né? Então, já ajuda muito. Vamos dizer aí que tira 70% do trabalho, né? E aí precisa de muita atenção também quando a gente está trabalhando com isso, né? Como eu falei, ela tem um custo inicial alto, certo? E aí, no nosso exemplo também, a gente tem lá implementações de um módulo de execução de tarefas, né? Eu quero executar tarefas de forma assíncrona. Esse módulo conhece quem? Ah, não, esse meu módulo aqui, detalhe, esse módulo é um módulo de aplicação, tá? Ele é um módulo que está na frente, né? Então, ele é um módulo fim, ele é um módulo de aplicação, então eu conheço aqui a minha persistência conhece o meu domínio, beleza, eu estou em casa. Vou implementar aqui o meu port, né? Quando eu estou implementando um port, a gente chama ele de adapter, né? Então a gente já vê a referência aí, né? A arquitetura baseada em ports e adapters em si, né? Então eu tenho um port lá, que são as minhas interfaces, que vão dizer como é que vai ser implementada a execução das minhas bordas em si, e os adapters, que são essas implementações que eles vão estar distribuídos nos módulos, né? Seja de infraestrutura ou de aplicação, né? Então aí eu vou fazer essas implementações em si e, consequentemente, eu vou chamar algum serviço, né? Lá da camada de domínio, a camada de domínio vai chamar algo na minha camada de persistência, mas se a persistência mudar, para mim não vem ao caso. O domínio, como ela é aquela camada mais adentro, a intenção é que ela mude muito pouco, né? Então, assim, eu vou ter uma certa solidez nas minhas implementações, né? E aí, com o alto custo que a gente tem, em si a gente começa a vislumbrar que, olha, eu tenho um custo, mas eu tenho uma dinamicidade muito maior, porque a partir do momento que eu precisar trocar alguma implementação ou criar uma outra camada de aplicação que precise das minhas regras de negócio, elas estão ali. E elas são indiferentes à minha persistência. Então, se para um cenário eu estou persistindo com um banco em memória, outro eu estou persistindo com um banco NoSQL. E assim, a regra continua a mesma, ela vai ser exatamente a mesma. Tá? E aí a gente tem também uma outra camada de aplicação, que seria quando a minha aplicação está expondo endpoints, né? Então, do mesmo jeito, eu tenho que ter os meus DDOs, que vão ser os meus modelos expostos, né, nos meus endpoints. Eu tenho que implementar a produção dos endpoints REST para esse consumo, né, de outras aplicações em si. E também tenho que implementar os mapeamentos. Por quê? Porque se eu tenho um consumo REST lá de um post, eu estou fazendo algum input de dados. Esse input de dados, consequentemente, deve ter uma execução de regra de negócio. Eu mapeio o meu DTO do REST Producer para o meu modelo de negócio e chamo o meu serviço. E o meu serviço vai executar todas as validações, né? E aí a gente já tem o primeiro ponto. Validações. Eu posso ter algumas validações no meu REST Producer, no meu endpoint. Eu posso fazer umas validações de input aí. Claro que eu posso. Mas as pessoas podem esquecer, né? Se eu for criar um módulo de CLI, que ele já é um módulo que você tem que fazer a validação mais braçal, não tem os recursos que a gente tem na web, né? Aí eu vou ter que deixar de validar isso no domínio, campo obrigatório, não é obrigatório,
e eu vou ter que garantir que todas as minhas aplicações, ou seja, todas as implementações de ponta façam essas validações? Eu não posso fazer isso, né? A concentração aqui, quando a gente usa uma arquitetura clean, é no domínio rico. É eu ter as minhas regras de negócio bem definidas no meu domínio, bem testadas, né? E sem dependência com infraestrutura nenhuma. Porque me permite justamente mudar a aplicação. Hoje eu tenho um REST, amanhã eu tenho um CLI. Depois eu tenho um task aí qualquer. Mas isso vai ser indiferente, porque as regras sempre vão ser as mesmas, inclusive as de validação. Tá? E aí a gente tem um modelo, né, uma figurinha que eu coloquei que esboça um pouquinho melhor. Né? Se a gente supor que a gente vai estar numa camada web, né, ou um REST, o que for, recebendo uma entrada de dados, né, então eu tenho uma implementação, que é o meu adapter de entrada de dados em si, certo? E nessa implementação do meu adapter, ele obedece o meu port de input, né? Ou seja, a minha interface que define esse contrato de como vai ser implementado esse adapter, tá? Então você vê que aqui por fora, basicamente, eu tenho as minhas implementações mais concretas, certo? Esse input aqui é via REST, esse input tem outra implementação dele que é via CLI, esse input tem um controller aqui do Spring. Então são vários input adapters que eu tenho aqui, mas que eles atendem o mesmo porte de input, tá? Que isso aqui faz parte de quê? Do meu domínio, das minhas regras de negócio, e no meu miolo aqui total, eu tenho o meu modelo de negócio, né? Então, aqui dentro, no meu serviço, na minha implementação de regras em si, que eu conheço o meu modelo, né? É onde eu vou tratar o que os input ports me dão, certo? E o que eu vou dar de saída, que são os output ports, certo? Então, o que eu vou dar de saída aqui é um modelo de negócio, por exemplo, né? Que nessa camada da persistência em si, ela vai ser convertida para uma entidade e persistida no banco, tá? Então, as implementações de infraestrutura, todas elas ficam por fora. Isso me permite trocá-las a qualquer momento, tá? E as implementações de negócio em si, de regras específicas e modelo, estão no miolo. Elas, em teoria, mudam com menos frequência ou quase nunca, né? De acordo com o que a gente viu. E aí a gente segue para o nosso último módulo, que seria o nosso módulo web aí, certo? TeamLeaf, por exemplo, né? Que aí entra modelo de formulário, ou seja, o input de dados, e DTOs de saída. Isso aqui é um saco, né? Você olha assim, você diz, poxa, eu vou ter que, além de criar um POJO, né, um model, para representar o meu form, né, supondo aqui que eu estou usando o Spring, os recursos dele e tal, porque aí eu tenho form validator, eu tenho essas coisas, eu vou ter, quando eu for fazer uma listagem, eu vou ter que ter um DTO de saída. Eita, vai, né? Se você quiser deixar o módulo isolado, vai, porque hoje é Spring, amanhã é quem? Né? Amanhã pode ser só o seu módulo lá de REST Producer e você ter a sua view totalmente isolada lá num Vue.js ou qualquer outro framezinho desse aí. Tá? Então aqui a gente vai ter esse modelo sim, certo? De formulários e DTOs. A gente tem o nosso model aí. Tá? E no caso desse exemplo, nesse módulo, a gente tem também as nossas páginas, né? Ou não, se fosse o caso da gente ter um outro módulo só com a parte de view, né? Com a parte isolada de HTML em si. E no módulo também, como a gente conhece, a gente implementa os nossos controllers, né? Que são responsáveis por fazer essa integração entre o front e o back. E aí percebe-se que a gente tem um outro padrão conhecido nosso,
o MVC, né? O Model View e o Controller. Tá bem definido aí como é que você faz um MVC, tá? Não adianta você chegar e dizer, a minha entidade está lá no meu módulo web, eu exponho ela, eu tenho o meu controller lá e tem minhas páginas e eu implemento o MVC. Rapaz, de certa forma sim e não, né? O normal seria a gente ter, de fato, os modelos, né, dessa camada, né? Ter as views dessa camada, que seriam as páginas, e ter os controladores dessa camada, né? E aí, como eu falei, lá no domain a gente tem todas as validações. Input, sanitização, regra de negócio. Impede de eu ter validação de formulário aqui? Não, faz parte. Na aplicação faz parte até de você ter essa certa redundância, isso te ajuda e isso dá até mais segurança. Mesmo que você não venha a ter, no final você ainda vai precisar tratar os erros, né, as exceções geradas lá na camada de domínio. Tá? Então são os erros de negócio retornados, por mais que você não valide, input de formulário, o que for. Muitas vezes você tem umas validações específicas e peculiares de algumas telas em si, né, que você acaba necessitando ter essa validação, que são validações de regras da aplicação. Tá? O que a gente fala que são validações de regras da aplicação. Tá? Não tem a ver muito com o negócio, mas são validações de regras da aplicação, às vezes do fluxo que o usuário está tendo que executar. Aí é muito relativo de solução para solução. Tá? Mas isso não impede da gente ter essa certa redundância, bem como também não impede da gente ter algumas validações, alguns check constraints do lado de persistência. Né? A gente fazer uma camada de domínio muito bem definida, ela não é um indicativo de que a minha persistência tem que estar mal anotada. É muito comum, às vezes, os caras anotarem de forma, vamos dizer assim, de uma forma mais desorganizada, as entidades da camada de persistência. E aí ficam criando lá chaves únicas no banco, chave composta no banco, mas isso nada está anotado. Então, quando você não anota na camada de persistência, você no futuro precisa usar algum frame de validação, alguma coisa que te ajude, você não vai poder usar. Né? E muitas vezes os erros vão ocorrer se você não tiver o tratamento de erro adequado na camada de persistência, vai estourar o erro no banco, ele vai estourar na persistência e você vai só subindo o erro até ele estourar na tela do usuário. Né? Então, assim, é um olhar que a gente tem que dar quando a gente está trabalhando na arquitetura clean, de forma isolada nas camadas, né? É esse olhar que nos possibilita e nos dá de benefício esse poder de troca, né? E essa garantia de escopo. Né? Eu sei que quando eu estiver trabalhando na camada web, em si, eu estou trabalhando coisas que são pertinentes à camada web. Depois que eu mando para o meu service, eu abstraio o que ele vai fazer e quais as camadas que ele vai usar, certo? Então isso não tem, assim, essa necessidade da gente estar misturando as camadas, né? A ideia é que a gente separe em si todas as camadas e deixe-as bem definidas. E bem como todas as outras camadas, essa também precisa ter, né, um mapeamento entre o negócio e os modelos da camada, né, que seriam os formulários e os DTOs, certo? Então, o que a torna melhor, né? E como eu já falei várias vezes, o que a torna melhor é justamente o princípio de base do DDD. A separação de conceitos, a separação de camadas. Agora é separação mesmo, tá? Às vezes a gente cria os módulos, tal, acha que separa, mas aí depois está lá todo mundo, né, como estava lá no UFRN, a camada de view usando lá a camada de acesso a dados, né? Então, assim, o que torna melhor, na minha visão, é justamente a separação de conceitos. E aí a gente tem o seguinte, a arquitetura clean, né, a clean architecture, ela não é a bala de prata, ela não resolve tudo, tá? E por mais que eu seja um entusiasta
venho estudando já há algum tempo, acho bacana, estou tentando aplicar e as medidas, desde o início que eu comecei a aplicar, você vê que vai melhorando, a ideia é essa mesmo, é você praticar e poder ter um entendimento melhor de como ela funciona, mas ela não é bala de prata. Ela não vai resolver todos os seus problemas em si. E outra coisa, a gente pode afirmar, olhando para o Clean Architecture em si, que uma arquitetura 3 camadas é ruim? A gente pode chegar e dizer, não, beleza, Clean Architecture, toda modular, toda isolada, garanto meu domínio rico, minhas regras de negócio. E aí eu posso chegar e dizer, não, 3-tier é ruim, então não vale a pena. Não, ela não é ruim. A arquitetura 3 camadas, ela não é uma arquitetura ruim, né? Você vê que o princípio dela era bem definido. Ela é bem definida, assim, era um outro momento, quando isso começou a surgir em si. Tinha muito também do entendimento de todo mundo, né? Eu uso mais um pouco do fator histórico da minha carreira, do paralelo que eu tenho no UFRN, de ver quando iniciou esses sistemas até agora. Mas a Tritier, ela sempre foi assim, web, negócio, persistência. Foi a gente que quebrou, tá? Foi a falta de entendimento, foi o princípio de separação de conceitos e de camadas que a gente meio que quebrou. E uma coisa é você quebrar essa arquitetura em um sistema pequeno. Eu tenho meus microsistemas aqui, coisas mais modulares, menores em si. E assim, ela vai funcionar, certo? Eu preciso de um CRUD, eu estou trabalhando, meu sistema ele é muito pequeno, eu não tenho perspectiva nenhuma de escala em si. Então, ela vai atender, certo? E isso também não quer dizer que ela não atenda para projetos grandes. Hoje, depois de ter parado para estudar uma Clean Architecture, Onion, Hexagonal, ver todos aqueles princípios em si, hoje eu já tenho mais clareza de que a gente consegue sim ter arquitetura 3 camadas bem definidas e bem separadas. Tá? Se eu olhar para cada módulo desse de forma isolada em si, o que é que me impede de ter uma persistência que hoje é com JPA e amanhã é JDBC? Nada. O custo vai ser o mesmo. Eu vou ter que ter, sim, as minhas classes de mapeamento de modelos. Eu vou ter que ter os meus modelos específicos para cada camada. Mas isso não impede do One-Tier funcionar. Certo? Então é mais a questão de eu olhar, conseguir definir bem o escopo de cada camada e trabalhar corretamente a fronteira de comunicação dela com a próxima. Né? Feito isso, a gente consegue ter uma One-Tier bem definida em si. Certo? Então, o ponto que eu queria deixar de reflexão com essa apresentação é a primeira. Os princípios da boa programação. Tá? Como eu falei, uma Clean Architecture, ela não é uma bala de prata. Ela vai te ajudar muito, principalmente em projetos que tendem a escalar. A gente tem na superintendência hoje projetos que a gente planeja não só rodar na superintendência, como planeja também subir eles na nuvem. Lá a gente tem implementação de camada de persistência de arquivos em uma infraestrutura específica. E se eu quiser implementar minha persistência de arquivos no S3 na Amazon? Né? Então, dentro desses requisitos do projeto, uma arquitetura mais adequada para essa situação é uma arquitetura clean, é um hexagonal em si. Né? Então, ela é mais adequada por conta desse princípio de separação bem definida das camadas. Eu consigo chegar e ter os meus input ports, meus output ports, a implementação dos adapters, mudar a minha infraestrutura a qualquer momento. Eu só vou implementar aquele módulo ali. Então, tem uma persistência de arquivo na minha infra e depois eu vou ter uma outra implementação que é do S3. Tá? Então, o que vale mais é essa reflexão. A gente viu todos aqueles princípios, né? E assim,
separação de conceitos estavam lá, a gente viu o Solid em si. O Solid, ele atende bem a qualquer uma das arquiteturas que vá se utilizar, certo? É mais uma questão de experiência, né? Mais uma vez, a gente está falando aqui que, como a gente chega num nível de desenvolvimento mais sênior, você começa a ter uma visão da tecnologia não por paixão, mas como ferramenta. Uma Clean Architecture é uma ferramenta. O Spring é uma ferramenta, a Tritier é uma ferramenta. Então, eu não posso definir como o meu projeto ele tem que ser feito porque eu tenho alguma paixão específica por Go e eu quero fazer em Go. Se Go não vai atender, né? Ou vai me gerar uma certa dificuldade. Né? Então, assim, a gente tem que olhar qual é a melhor ferramenta para a gente atender a uma determinada demanda. Né? Então, continua ainda para mim que os princípios eles estão acima de tudo, certo? E que você tendo os princípios bem definidos em mente, você vai conseguir lidar não só com a boa Tritier, mas também com uma excelente Clean Architecture aí, tá? Então, dessa vez é verdade, pessoal, é isso. Valeu. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fica aberto aí. Se quiserem, de repente, ver algum exemplo, alguma coisa assim, também é só falar que aí eu mostro aqui. Valeu, obrigado. Cara, show de bola mesmo. Galera, dúvidas, dívidas? Dívida só do Joab, né? Que é a pizza, mas outras dívidas. Rafael, eu acho que a parte mais complexa aí é trabalhando em equipe, todo mundo ter esse entendimento, né? Tem algum modelo para tipo, todo mundo, o conjunto trabalhar tudo dentro dessa Clean Architecture? O nivelamento de todos, né? A gente tem que pensar que, assim, eu ainda continuo na certeza de que os princípios são a base. Se você tem uma base boa, tem bons princípios, você consegue evoluir para uma clean, né? Como eu falei, ela tem um custo e esse custo ele é muito difícil das pessoas na equipe entenderem, né? Então, vai muito também do tamanho da equipe, tá? Aí tem aquele conceito lá que o tamanho ideal de equipe é que você alimente com 2 pizzas, né? Ou seja, 16 pessoas seria o tamanho máximo de uma equipe bem definida, onde todo mundo se conversa e se entende. Mas são essas iniciativas, como essa que a gente está tendo, do Sync, que nivela todo mundo. Né? Então, a ideia, de fato, é que o Clean é um hype. Isso é fato. Mas os princípios estão aí desde sempre. Alguns design partners estão aí desde sempre. E o legal é que, quando a gente fala de um Clean Architecture, de um Hexagonal, Onion, Tritier, a gente já começa a fazer as analogias com design partners e com os princípios. Então, à medida que todo mundo vai evoluindo junto e vai tendo esse entendimento melhor, o assunto vai se consolidando mais. Né? No início, de fato, é bem complicado, assim, às vezes um está estudando mais que o outro, aí um já está mais lá na frente, mas depois que estabiliza, o trabalho em si ele fica bem mais fluido, até porque como são módulos isolados, pontos isolados que você pode trabalhar, você pode aplicar lá no módulo de negócio, de domain, você pode aplicar, por exemplo, o Design Patterns do CQRS, né, que é o Command Query. Então, o Command Query ele implementa muito bem o Single Responsibility do Solid em si. Ou seja, eu vou ter uma classe para fazer uma consulta, vou ter uma classe para executar um comando, fazer alguma persistência em disco. Isso já facilita muito o trabalho em equipe. Agora, é claro, tem o custo. São muitas classes no projeto, o código ele cresce muito em si, mas em compensação, quando você tiver um problema em um ponto específico, você sabe que vai ser aquele command que você vai mexer e acabou, você resolve ali, né?
Eu acho que outra coisa também é a dinamicidade do projeto, né? Principalmente esse que a gente está trabalhando, ele tem umas mudanças de vez em quando, né? Que eu acho que isso aí também acaba que é um problema, ou não? Sim, é como eu comentei, né? Assim, ela não é bala de prata, né? E assim, uma arquitetura, ela é só um conceito de uma forma de trabalho que você pode aplicar para um projeto em si, como você quer modularizar esse projeto. Então, como eu tinha feito aquela analogia lá, a gente tem projetos que a gente quer rodar numa infraestrutura on-premise, lá no nosso data center, né? E a gente quer que esse mesmo projeto rode numa infraestrutura de nuvem. Então, assim, o mais adequado que a gente viu quando a gente começou a trabalhar esse projeto foi que a Clean iria ajudar. Né? E como se tem muito projeto lá caminhando nesse sentido de subir numa nuvem, de subir como serviço em si, aí meio que começou a calhar mais para as aplicações. Né? E aí entra também naquela forçação de barra, de que se você consegue ir colocando muito projeto assim, você começa a ir nivelando as equipes e fazendo com que as pessoas comecem a correr mais atrás e estudar mais um pouco, para no futuro já estar todo mundo muito bem alinhado. Né? Tem alguns fatores históricos em relação a essa escolha. Eu acho que não é o caso para os projetos no Connect em si. Por quê? Porque existe uma visão nos projetos do Connect que é essa visão bem segmentada de cada ponto, certo? Então, a gente tem muito serviço, né? A gente tem as coisas muito bem definidas e são minimizadas, elas são separadas em si. Então, não faz muito sentido eu ter uma arquitetura que são para projetos que escalam demais, projetos que eu digo, né, sistemas bem maiores, do que a gente aplicar elas em serviços menores, em coisas mais pontuais que a gente faz. Claro, o todo do Connect, quando você pega toda a stack, aí se transforma em algo muito grande. Mas aí não é mais uma arquitetura do projeto em si, certo? É a stack de todo o ecossistema Connect trabalhando em conjunto. Então, esses microprojetos que a gente faz, essas soluções menores, eu também concordo que não vem muito a calhar, não. Acho que não vale o esforço, não. Até pela dinamicidade também do que a gente trabalha, né? Uma hora a gente sobe uma coisa e de repente mudou tudo e bola para frente. Faz e muda mesmo, né? É. Valeu. Mais alguém? Quer fazer algum comentário? Não? Então, deixa eu parar aqui a gravação.